Olá a todos. A aula de hoje é uma aula introdutória à comunicação em saúde, que é uma unidade curricular da licenciatura em fisioterapia e, portanto, vamos hoje iniciar essa unidade curricular com uma aula introdutória. Vou partilhar aqui o ecrã. E com a aula de hoje pretendo definir comunicação em saúde, nomeadamente o âmbito de ação, contextos de aplicação e a sua importância tanto para o profissional de saúde, neste caso o fisioterapeuta, como para a sociedade em geral. Quando se fala de comunicação em saúde, estamos a falar de dois grandes campos de investigação. Por um lado a saúde, por outro a comunicação, e vamos definir de uma forma sintética estas áreas de conhecimento. Saúde e comunicação são essenciais para a vida dos indivíduos. Por um lado, não podemos viver sem comunicar, porque é um processo intrínseco ao ser humano, nós estamos constantemente a comunicar uns com os outros, e por outro lado, a saúde é essencial a uma vida com qualidade, é um bem precioso. E por isso mesmo, comunicação e saúde são fundamentais para a vida do ser humano. A saúde, inicialmente foi, como vocês sabem, perspectivada, sobretudo como a ausência de doença. Hoje em dia consideramos esta definição extremamente limitadora, extremamente limitada, porque assenta sobretudo no modelo biológico de saúde. E, portanto, hoje em dia as definições de saúde são muitíssimo mais amplas, compreendem um bem-estar, segundo a OMS, a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, portanto, não está apenas centrada a saúde no modelo biológico, mas também tem em conta aspectos psicológicos e aspectos sociais. E por isso mesmo, portanto, não estamos apenas centrados na ausência da doença ou enfermidade. Hum, é é um conceito de saúde que está enraizado, na Carta dos Direitos Humanos, é visto como um direito fundamental, portanto a saúde é um direito fundamental do ser humano, e por isso mesmo qualquer obstáculo ao acesso à saúde uma violação deste direito, do direito a ter saúde, e do direito ao acesso à saúde. E a comunicação pode ser um grande obstáculo ao acesso à saúde. Portanto, existem eh, pessoas que não acedem à saúde, não têm acesso à saúde facilitado, precisamente devido a problemas de comunicação, porque falam de forma diferente, porque não conseguem perceber aquilo que os técnicos de saúde pretendem, porque não percebem sequer como é que devem aceder aos cuidados de saúde e, portanto, quando falamos de comunicação em saúde, temos que pensar sempre que o que está em causa é um direito fundamental do ser humano de ter acesso à saúde. Também hoje em dia é preciso perceber que a saúde não é apenas algo que se tem, é um aspecto de vida que vamos trabalhando ao longo de toda a vida. Hoje podemos ter saúde, daqui a 10 anos isso pode não acontecer. E por isso mesmo, devido às mudanças sociais, portanto, intrínsecas à vida atual, estas mudanças implicam também uma mudança na forma como comunicamos e uma mudança na forma como acedemos à saúde, que hoje pode ser feita de uma forma, daqui a 10 anos pode ser feita de outra. Há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, não se pensava que o acesso à saúde podia ser feito todo de forma digital, não é? Agora, hoje em dia,
Temos o fenómeno do Dr. Google, em que as pessoas vão à procura de informações sobre saúde na internet, com tudo o que há de bom e de mau nesse comportamento, não é? Que também pode ter consequências nefastas. E também não se pensava que pudéssemos ter acesso à saúde através de consultas virtuais, algo que, devido a esta pandemia, já se disseminou, já se tornou quase comum. Portanto, estas mudanças implicam, de facto, mudanças também na forma como os profissionais comunicam com os doentes e vice-versa, e implicam mudanças no acesso à saúde. Quem tiver dificuldades, por exemplo, em trabalhar com um computador, ou quem não tiver computador, se calhar vai ficar ou pode ficar para trás no acesso à saúde. Portanto, esta questão da comunicação em saúde, como já perceberam, é de facto essencial. Comunicação, existem múltiplas formas de se definir comunicação. Uma das mais, portanto, unânimes é de que a palavra comunicação significa tornar algo comum, significa pôr em comum. E é esse o sentido de comunicar. Comunicar significa pôr em comum, significa partilhar algo. Ou seja, vocês não estão a comunicar se o vosso receptor, se o vosso doente, se o vosso público-alvo não perceber aquilo que vocês querem dizer. Portanto, o vosso papel enquanto técnicos de saúde, enquanto fisioterapeutas, terá sempre que ser pôr em comum, tornar a informação que vocês querem partilhar, torná-la acessível ao vosso paciente, ao vosso público-alvo. Tem aqui algumas definições retiradas de um dicionário. Comunicar significa trocar informação, significa relação, correspondência, significa um meio usado para comunicar, passagem de um local a outro, acesso, capacidade de entendimento. Portanto, temos sempre aqui a ênfase no processo de compreender e partilhar significados. E será isto sempre que têm que ter em mente enquanto profissionais de saúde. O vosso papel é de tornar a informação acessível ao vosso paciente para que ele possa tomar a medicação corretamente, fazer os tratamentos que vocês prescreverem, etc, etc. Se isto não for feito, não conseguem tratar ninguém. Pronto, isto eu já disse que de facto todo o acesso à informação que ocorre hoje em dia, este fácil acesso, nem sempre é sinónimo de acesso ao conhecimento. Informação e conhecimento são coisas diferentes, muito diferentes até. E muita da informação que está na internet, às vezes não sabemos a fonte dessa informação, outras vezes os doentes procuram a informação, mas não compreendem cabalmente aquilo que estão a ler, e isso até pode ser pior. Pode ser algo negativo, bastante negativo até, portanto, vocês aqui também têm que ter um papel, devem ter um papel de ajudar os vossos pacientes a fazerem uma triagem daquilo que realmente é importante para eles. Todos estes significados, todos estes conhecimentos são fundamentais para o campo da comunicação em saúde, que junta estes campos tão dispares quanto comunicação e saúde. Portanto, não só a comunicação em saúde vai beber informação da saúde, como é óbvio, e das teorias da comunicação, como também vai buscar muitos conhecimentos a outras áreas científicas, tais como a sociologia, a psicologia, a antropologia. Portanto, é uma área multidisciplinar, altamente complexa, e que se baseia na troca recíproca de informação com base num sistema comum de significados cujo principal objetivo, como eu vos disse, deve ser criar informação acessível para os diferentes intervenientes dos processos de saúde. Isso só é possível se existir a capacidade do técnico de saúde de criar um contexto favorável a que essa comunicação se dê. Está bem? Portanto, tem que haver um contexto favorável, não basta sermos exímios no nosso, do ponto de vista técnico,
não basta sermos exímios do ponto de vista técnico, isso é importantíssimo, têm que saber aquilo que, que vos diz respeito portanto, na área da fisioterapia, têm que ser bons técnicos, mas têm que saber comunicar com as pessoas com quem vão trabalhar. E na vossa área de trabalho isso é essencial, porque vocês vão tocar nas pessoas, vão tocar no ser humano. Portanto, isso, saberem criar uma atmosfera de compreensão, de simpatia, eh, simultaneamente mantendo respeito e, portanto, pelo vosso papel e pelo vosso doente e simultaneamente, hum, portanto, saberem gerir estas diferentes componentes é muito importante para conseguirem comunicar corretamente. E é importante comunicar porque sem esta capacidade de comunicação, sem esta que está inserida na forma como vão estabelecer a relação com o vosso paciente, sem isso o tratamento fica mesmo posto em causa. A forma como vocês vão ser vistos e depois avaliados, a forma como a vossa técnica terapêutica vai ser vista ou vai ser avaliada, depende muitíssimo desta forma como vocês se vão relacionar. Tenho aqui só alguns exemplos de campanhas de comunicação em saúde, portanto, aqui mais a nível macro, nós vamos falar mais, a nossa aula vai ser mais especificamente voltada para a relação entre profissional e doentes, portanto, uma relação mais micro, estabelecer da relação, portanto, trabalhar algumas microcompetências, mas a comunicação em saúde também tem esta vertente muito importante, que é uma vertente mais ampla de impacto na comunidade e de mudanças de comportamentos na comunidade ou de alerta para certas doenças que é importante que a comunidade esteja atenta. Portanto, tem aqui algumas campanhas nesse sentido. Portanto, como já disse, é importante a criação de um ambiente receptivo favorável e só é possível se existir uma compreensão profunda por parte do técnico do doente que tem à sua frente. E aqui entra em jogo não só a vossa sensibilidade enquanto pessoas, mas também a psicologia do desenvolvimento, não é? Agora aqui entra muito todos os conhecimentos que demos, todos os conhecimentos de que fomos abordando, todas as teorias que fomos abordando nas aulas de psicologia do desenvolvimento. Portanto, é esse conhecimento profundo, aliado à vossa sensibilidade pessoal, que vai ajudar a que vocês estabeleçam uma boa relação e a criar o tal ambiente receptivo e favorável que possibilite a que as técnicas terapêuticas sejam de facto eficazes. Sem esta primeira base, a segunda intervenção, a parte técnica, falha mesmo. Portanto, é de facto uma área muito ampla que reúne diferentes áreas do saber, inclusivamente o marketing e a sociologia, a educação, entre muitos outros domínios do conhecimento. Intervém em áreas como a promoção da saúde, educação na saúde, evitar riscos, ajudar a lidar com ameaças para a saúde, prevenção das doenças. Vocês têm tido todas estas áreas abordadas agora na comunicação social, por exemplo, com a questão da pandemia que estamos a vivenciar. E, portanto, muita da informação é dada seguindo certos modelos da comunicação em saúde. Portanto, sugerir e recomendar mudanças de comportamento, recomendar exames de rastreio, etc, etc. Portanto, a comunicação em saúde diz respeito ao estudo e utilização de estratégias de comunicação para informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de promoverem a sua saúde e, como tal, faz parte do nosso cotidiano. Nós estamos constantemente a ser influenciados no nosso dia a dia pelas questões de saúde.
Agora, com esta questão da pandemia, isso é muito, muito visível, portanto, vocês acendem um noticiário na televisão, na rádio, estamos constantemente a ouvir falar sobre a Covid, os cuidados que temos que ter, a utilização das máscaras, a lavagem das mãos, os números diários, etc, 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 mesmo para que a população esteja o mais possível informada sobre a forma de proceder e de enfrentar esta situação. Portanto, faz de facto parte do nosso cotidiano, mas se não tivéssemos numa situação de pandemia, ou mesmo seria exata, ou seja, mesmo que a pandemia não ocorresse, nós estaríamos constantemente a ser, no nosso dia a dia, influenciados por questões relacionadas com a comunicação em saúde. Portanto, existem diferentes portanto, existem várias situações em que isso acontece, nomeadamente se vocês quisessem marcar uma consulta, nomeadamente se vocês leem publicidade sobre um rastreio que a população deve fazer, quando há um anúncio sobre o alerta para uma doença, etc. O campo da comunicação em saúde tem estado em constante evolução e o mesmo conceito pode ser designado por diferentes expressões, tais como comunicação em saúde ou comunicação para a saúde. Portanto, nos países anglo-saxónicos fala-se em health communication, e as definições às vezes podem parecer ligeiramente diferentes devido precisamente à natureza multidisciplinar desta área. Independentemente destas definições poderem ter pequenas diferenças e deste contexto multidisciplinar, o foco da comunicação para a saúde é sempre o mesmo: influenciar e apoiar os indivíduos no sentido de ocorrerem melhorias nos resultados do ponto de vista da saúde. O objetivo da comunicação em saúde, seja a nível micro, seja a nível macro, ou seja a nível da relação entre utente e técnico de saúde, ou seja a nível de mudanças que se procura que existam na sociedade neste sentido, portanto, campanhas de vacinação, campanhas de higienização maciça, como por exemplo agora com a Covid, etc. O objetivo é sempre o mesmo, o objetivo é melhoria dos resultados do ponto de vista da saúde. Portanto, esta definição que aqui está é um pouco mais completa. A comunicação para a saúde é uma abordagem multidisciplinar, multifacetada, pretende chegar a diferentes audiências, partilhar informação relacionada com a saúde, com o objetivo de influenciar, motivar e apoiar indivíduos, comunidades, profissionais de saúde, grupos especiais, decisores políticos e o público para melhorar os resultados de saúde individuais e ou globais. Portanto, aqui tem as duas vertentes, uma vertente mais individual e uma vertente mais global do impacto que estas teorias podem ter na sociedade. Portanto, tem aqui a referência a Chiavo, que ela é italiana, se não me engano, 2007. E o livro desta autora está no vosso Moodle. Os elementos-chave da comunicação em saúde, em primeiro lugar, são o de centrar-se na audiência. A comunicação em saúde é feita com base no público-alvo e no indivíduo. Portanto, a nível micro é feita a pensar nas características do paciente, portanto, é feito centrada no paciente, e a nível macro é feita centrada no público-alvo, ou seja, como eu vos disse anteriormente, obriga a um profundo conhecimento dos vossos pacientes. Portanto, é talhada à medida para aquela pessoa ou para aquele público-alvo, caso estejamos a falar de campanhas de impacto comunitário, está bem? Mas agora, falando para vocês para vocês, técnicos de saúde que vão trabalhar com doentes individualmente, têm que conhecer muito bem os vossos pacientes.
É baseada em investigação, é research based, portanto, tudo aquilo que é feito e tudo aquilo que é dito é baseado em estudos científicos, é transdisciplinar, hum, e é assente na criatividade. Porquê? Porque é feita caso a caso, ou seja, como é talhada à medida, as intervenções são talhadas à medida, vocês adaptam a informação aos diferentes clientes. Se tem uma criança, a informação é dada de uma forma, uma pessoa de meia idade talvez já seja dada de outra forma, uma pessoa idosa talvez já seja dada de outra forma. Portanto, vocês vão talhar, vão modificar, vão modelar a informação consoante o vosso doente, está bem? E o mesmo se passa a nível macro. Consoante a população-alvo, a informação também é adaptada. E por isso a criatividade é extremamente importante, uma criatividade baseada na ciência. Tem em conta o custo-benefício, obviamente, portanto, isto é um conceito proveniente do marketing. Em muitas instituições, ONGs, por exemplo, que são organizações não governamentais, nem sempre há capacidade financeira para enfrentar todos os desafios e, portanto, há que ser criativo e há que ter em conta o que se está a gastar para aquilo que se vai alcançar. E assenta ainda e sempre na construção das relações. Pronto. É o essencial, sobretudo para quem trabalha tão próximo do utente quanto vocês, fisioterapeutas, que estão em constante contacto físico. A relação é, digamos que, um, o primeiro passo e um dos mais importantes passos para que vocês consigam ser profissionais eficazes. Portanto, uh, isto está estudadíssimo. Isto está estudadíssimo, está bem? É importante não só individualmente, mas também se terem boas relações com os vossos colegas de trabalho, nos contextos profissionais em que forem trabalhar, estabelecerem parcerias com outros profissionais, etc. Portanto, isto é extremamente importante. Sobretudo numa altura em que os modelos de intervenção com os doentes, mesmo a nível médico, modificaram-se muitíssimo. Passámos de uma situação em que o profissional de saúde era uma autoridade paternalista que sabia tudo e que, digamos, que orientava de uma forma extremamente autoritária e diretiva o seu doente, para uma situação em que o doente também tem informação, também tem conhecimentos, é um ator ativo, proativo, a maior parte das vezes, em relação à sua própria saúde e, e está à espera que o seu técnico de saúde, que o seu fisioterapeuta, o ouça. Portanto, vocês têm que estar à espera de que os vossos doentes coloquem dúvidas, façam perguntas, inquietações, dúvidas, etc. E isso não deve fazer com que vocês se sintam colocados em causa, mas sim devem perceber que o modelo modificou-se, o modelo de intervenção em comunicação em saúde modificou-se a este nível. Portanto, é importante construírem uma relação em que o vosso doente se sinta ouvido e compreendido. Os contextos de intervenção da comunicação em saúde é em tudo. Portanto, em inúmeros e diversificados contextos, a comunicação em saúde está presente, para não dizer em todos os contextos. Tanto a nível do indivíduo, do técnico de saúde com os utentes, como a nível da disponibilização e uso de informação no consultório ou fora dele, a nível de programas de promoção de saúde e prevenção, na transmissão de informação sobre riscos para a saúde em situações de crise, como é esta que estamos agora a viver, uh, uh, tendo em conta também o contexto digital, a educação dos utentes para conseguirem aceder melhor aos serviços de saúde. Isso é extremamente importante agora, nesta situação em que muitas das consultas estão a passar para contexto digital, para contexto online. Portanto, saber explicar aos utentes como é que podem ter este acesso, na formação,
nas relações interprofissionais, no saber estabelecer boas relações com os outros profissionais, e também nas afirmações públicas dos técnicos de saúde. Os técnicos de saúde que falarem para o público, e vocês têm inúmeros exemplos atuais devido a esta pandemia, têm que saber passar a informação da melhor maneira possível para o público. E também na comunicação interna das organizações, na qualidade do atendimento. Há muitas, infelizmente, muitas pessoas que deixam de ir aos serviços de saúde porque o atendimento é mau ou péssimo. Portanto, certifiquem-se sempre que vos for possível que as pessoas que fazem um atendimento, que fazem atendimento nas vossas clínicas, etc., sabem de facto comunicar com os doentes, etc, etc, etc. Portanto, a comunicação da saúde intervém em todos os contextos, está presente cotidianamente, tem uma importância fundamental e por isso devem dar-lhe muita atenção. Só assim de uma forma muito sintética, do ponto de vista mais geral, a comunicação em saúde procura, relativamente à sua audiência, ao público-alvo, procura conhecer as crenças que têm em relação à saúde, as suas atitudes, comportamento, cultura, idade, portanto, níveis de literacia, fatores de risco, questões relacionadas com o estilo de vida e fatores socioeconómicos. Portanto, também relativamente ao comportamento recomendado, perceber muito bem quais são os benefícios e os riscos, entre outras coisas, relativamente ao comportamento portanto, ao ambiente social, quais as normas e a estrutura social que existem nessa sociedade, e relativamente ao ambiente político, quais as políticas, leis e níveis de prioridade que existem relativamente ao comportamento a ser implementado. Portanto, isto a nível mais geral, a comunicação em saúde tem uma intervenção um, extremamente ampla e vocês aqui por este diagrama podem ver a quantidade de elementos que têm que que têm que ser tidos em conta quando se procura implementar um programa de impacto na comunidade para promoção de saúde, ou se vocês se tiverem em conta todos os elementos, ou visto de outra maneira, a nível da relação entre o técnico de saúde e o indivíduo, todos os elementos que têm que ser tidos em conta quando entra um cliente no vosso consultório. Portanto, devem ter em conta as características desse cliente em várias áreas e o contexto em que ele está inserido. Porquê todos estes cuidados, para além daquilo que eu já referi? Porque estes processos de comunicação e saúde, os processos de informação e de comunicação, impactam muitíssimo na forma como os utentes vão avaliar os vossos cuidados de saúde. Portanto, se souberem comunicar bem e tiverem em conta as características do indivíduo, vocês vão ser avaliados de uma forma positiva e os vossos utentes vão querer continuar a fazer as terapêuticas que vocês prescreverem, etc. E o contrário também é verdadeiro. São avaliados negativamente, muitas vezes devido a problemas de comunicação. Também a forma como se comunica vai influenciar a adaptação que os indivíduos fazem às doenças. Portanto, se a comunicação for correta, se estabelecerem uma boa relação com o vosso paciente, se lhe derem, portanto, se conseguirem motivá-lo, então ele vai adaptar-se muito melhor a tudo aquilo que a todo o processo, por exemplo, de reabilitação. É toda uma questão de estabelecer uma boa relação. E isso é muito mais difícil do que aquilo que parece. Portanto, como eu já vos disse, a comunicação em saúde tem influência tanto a nível individual como comunitário, e só de uma forma sintética. A nível individual, procura
que os indivíduos tomem consciência das ameaças para a saúde e que consigam desenvolver comportamentos protetores de saúde e que se adequem à utilização dos serviços e recursos de saúde, e a nível comunitário procura promover mudanças positivas nos ambientes em que os indivíduos estão inseridos. Hum, Pronto, eu já falei nisto também, que é importante terem em conta que informação abundante a nível da internet não significa necessariamente informação de qualidade, que vocês ainda têm um papel mais importante no sentido de ajudar as pessoas a contextualizarem a informação, ouçam bem os vossos doentes e aquilo que eles têm para dizer, porque este fenómeno, Dr. Google, é um fenómeno que cada vez é mais comum. Qualquer sintoma que as pessoas têm, às vezes vão ver primeiro na internet e só depois é que vão ao médico. Às vezes encontram coisas horripilantes e que não têm nada a ver com a realidade. Portanto, é importante que as pessoas percebam que tudo o que está na internet tem um valor relativo e que o técnico de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, seja o que for, ele sim tem o conhecimento para orientar da melhor maneira. E isso também passa por estabelecerem uma excelente relação com os vossos doentes, no sentido deles se sentirem ouvidos, de se sentirem compreendidos e, não condenarem tudo aquilo, não se sentirem julgados. Não se sentirem julgados é muito importante. Pronto, só assim de uma forma sintética, tem aqui este quadro que vos dá alguns elementos sobre o que a comunicação em saúde pode e não pode fazer. De uma forma muito sintética, a comunicação em saúde pode de facto criar um clima de receptividade para os técnicos de saúde, no sentido de eles conseguirem demonstrar técnicas eficazes, técnicas saudáveis, mas não pode nunca substituir-se a infraestruturas que devem existir nas comunidades, portanto, devem existir nas comunidades, essas infraestruturas não podem ser substituídas de forma alguma. Portanto, é importante, mas não substitui aquilo que tem que existir, como, por exemplo, centros de saúde, etc. Portanto, os processos de informação e comunicação em saúde têm importância crítica e estratégica, na medida em que podem influenciar significativamente a avaliação que os utentes fazem da qualidade dos cuidados de saúde, a adaptação psicológica à doença e os comportamentos de adesão medicamentosa e comportamental. Tudo isto só é possível se o vosso doente, o vosso paciente for conceptualizado, for perspectivado como alguém que deve ser ouvido, deve ser compreendido, e aqui a psicologia do desenvolvimento tem de facto, pode ajudar bastante e portanto, deve ser orientado e não apenas, eh, e não apenas colocar o indivíduo numa situação em que tem que obedecer sem compreender realmente o que se está a passar. É com ele, não é? Que se está a passar com ele. Todas as situações de doença criam muito stress, e esse stress pode ser diminuído muito eficazmente só com base na forma como vocês se relacionam com os vossos doentes. Está bem? Portanto, este é de facto um papel muito importante que vocês vão ter na vida das pessoas. E pronto, tem aqui mais alguns exemplos. Tem aqui mais alguns exemplos de campanhas, algumas relacionadas com o Covid, outras com a vacinação. E tem aqui a vossa bibliografia, saliento sobretudo aqui o livro da Chiavo, da Renata Chiavo, ou Chiavo, e este artigo do Teixeira. E também tem mais alguma bibliografia na vossa pasta do Moodle. Pronto, até à próxima.